que de fato é REURB e por que ele tem ganhado tanta atenção nos últimos anos? Vamos lá. Já começou bem. Vamos lá. REURB, na verdade, é um modo de chamar a lei de regulação fundiária, né? Então, é a regularização de núcleo urbano informal. O que é a REURB? É um conjunto de medidas, né, urbanísticas, jurídicas e sociais voltada à regularização de um núcleo, né? Então, vamos pegar, a gente pega um núcleo irregular, que surgiu lá antes do marco legal, lá em 2010, 2008, 2000, tem loteamentos até de 1970, 1971, 72 e tal. Esses núcleos são irregulares, que não conseguiram o quê? Registro. Então, eles conseguiram uma pré-aprovação na prefeitura, talvez lá atrás, se foi antes de 79, não conseguiram registrar na 6766, que é depois de 79. E alguns surgiram depois de 79, que são a maioria deles hoje. Então, vou falar assim, aquele lotamento de chácara, aquele lotamento de lazer, aquele lotamento começou como uma associação de criadores, e daí foi virando loteamento, uma associação de produtores que não deu certo e acabou virando loteamento irregular. Então, por que irregular? Porque o parcelamento mínimo na zona rural era de 20 mil metros. E eles começaram a parcelar em chácaras de 5 mil, de 1.000. Primeiro começou de 20, depois começou de 5, depois foram para 1.000. A maioria aí na casa dos 1.000. Em todos os loteamentos que eu tenho atuado, a maioria deles é 1.000. Quando começa abaixo de 1.000, já começa a entrar numa zona um pouquinho mais de baixa renda, né? Então ela começa a ficar um pouquinho mais baixa renda. Mas com base é isso, a REURB é isso. Ela pega o núcleo urbano formal e traz ele para a regularidade. Por isso chamado uma lei denominada REURB, né? Perfeito. E aí agora eu venho como aprendiz aqui e pergunto qual é a diferença entre REURB S e REURB E? E tem alguma conexão com a pergunta do Leonilson Leandro aqui, nosso grande amigo? Frank, vou fazer a primeira pergunta da palestra para o nobre colega Newton, que é uma sumidade na área de REURB. A pergunta é, qual a diferença entre REURB e o Sinter? Tem conexão essas duas questões? Não, mas eu vou explicar para ele. A REURB, na verdade... Mim também agora. Oi? E para mim também agora. Vamos lá. REURB, na verdade, REURB E e REURB S, né? Tem que ficar, larga o Sinter na tela para não esquecer. Vou botar depois aqui para não te confundir, então. Então, REURB E e REURB S. A REURB E é específica. REURB S, o próprio nome, vou começar pela S. REURB S é REURB social. Então, aquela REURB de baixa renda. Estamos falando das comunidades, nas favelas, né? As comunidades que ocuparam uma área verde ou uma área da prefeitura lá no passado, então, considerados núcleos de baixa renda. Pela lei federal de 5 salários mínimos e pelas leis municipais varia de acordo com o município. Em Piracicaba, por exemplo, é 3 salários mínimos. Então, tudo que tiver abaixo de 3 salários mínimos, sem nenhum outro imóvel, ele é classificado como REURB S. A REURB E é todos os outros que não se enquadram no S. Então, é mais fácil de falar dessa forma. Que é aquele que já tem 2 imóveis, é uma chácara de recreio, é uma segunda casa de morada, ou ele mora aluga a casa na cidade e mora numa chácara. Então, esses se enquadram como REURB E. Tá? E qual é a diferença principal? A E, todas as custas é por conta do beneficiário, e a S, quem pode quem arca com isso é o município. Mas querendo e podendo, foi um pedido nosso lá na Casa Verde Amarela, a REURB S também querendo e podendo, ela pode ir lá e contratar também um profissional e ela fazer por conta própria também. Ela não precisa esperar o poder público a ir lá e regularizar a comunidade. Ela pode contratar um profissional, ir lá regularizar, fazer as obras de infraestrutura e deixar pronto e também entrar na regularidade. Ela tem isenção de documentos de cartório, registro, mas se ela quiser contratar também os profissionais, ela pode. Então, a única diferença é a renda, na verdade, hoje. Tá? Entendi. Então esse profissional que poderia se privilegiar de um REURB S, caso tenha muita urgência e condições, ela pode contratar o profissional, mas mesmo assim ela se beneficia das gratuidades de outros serviços, como serviços de cartório, enfim.
E isso se beneficia. O fato dela conseguir contratar não desonera ela para poder ter o benefício da gratuidade nos registros. Né? Ah, interessante. Interessante. E agora, então, eu já vou conectar com a pergunta do nosso amigo Leonilson aqui, O que é Sinter. a diferença entre REURB e É, Sinter. o Sinter, na verdade, é um sistema integrado, né? Onde os cartórios vão abastecer, né, os dados das regularizações fundiárias e vão abastecer o sistema. Que o Sinter é um sistema, ele não é uma REURB, né? A REURB é uma ferramenta, né? Um instrumento jurídico. A REURB é um instrumento jurídico que permite a regularização. O Sinter é uma ferramenta, assim como o CIGEF, né? Uma ferramenta do governo, onde vão ser abastecidas as informações, né? A regularidade vai levar todos os imóveis ao Sinter. Por isso, ele já tocou nesse assunto, acho que nós vamos falar sobre coordenadas aí. Por isso é muito importante os levantamentos já referenciados, né? Na REURB, principalmente, porque vão abastecer o Sinter futuramente. E aí, gostou desse vídeo? Quer assistir o episódio completo na íntegra? Então é só acessar o canal do Topotalk. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca mais nenhum episódio. Toda segunda-feira, às 20h27, eu estou aqui ao vivo com um especialista e com você.